vamos agora à nossa aula de português, certo? E a nossa atividade será de interpretação de texto, página 106. Nós iremos trabalhar hoje o texto A Princesa e a Ervilha, que, como a tia Dani falou, está na página 106. Então vamos à leitura do texto. Vamos lá. Olha só. A Princesa e a Ervilha, de Hans Christian Andersen. Era uma vez um príncipe que desejava casar com uma princesa de verdade. O príncipe já havia encontrado muitas princesas, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real, certo? Então, o príncipe queria casar, mas queria que fosse uma princesa, certo? Que tivesse sangue real, sangue nobre, certo? Ele viajou pelo mundo inteiro e não encontrou a princesa dos seus sonhos. Então ele procurava, mas não encontrava aquela princesa dos sonhos dele. Certa noite, uma grande tempestade caiu naquele lugar e de repente ouviu-se barulhos de batidas à porta do castelo. Quando os criados foram ver, era uma linda moça que dizia ser uma princesa. Então ocorreu uma tempestade, bateram, no castelo, na porta do castelo, pedindo auxílio, pedindo abrigo. E quando foram ver, era uma moça muito bonita e ela se dizia ser uma princesa. A moça foi recebida pela família real, mas era difícil, gente, de acreditar que era uma princesa de verdade, pois apesar de estar coberta com um rico manto, então a princesa trajava roupas, bem bonitas, que mostrava que ela tinha posse, certo? Tinha um manto de princesa, certo? E uma coroa também de princesa, mas ela estava toda encharcada, gente. Certo? Por quê? Por causa da tempestade. A água jorrava da cabeça aos pés, então ela estava toda molhada, certo? Então ficava meio difícil, de imaginar que aquela moça era uma princesa naquela situação. A jovem explicou que por causa da tempestade, os cavalos se assustaram, fazendo com que a carruagem tombasse a ponto de ela perder os sentidos. E quando acordou, estava sozinha. Então, ela disse que aconteceu o quê? Um acidente, Ela vinha da estrada, devido à tempestade, os cavalos se assustaram e a sua carruagem acabou tombando, certo? E ela se acordou ali sozinha, desprotegida. Por isso foi pedir ajuda. O príncipe ficou encantado com a beleza da jovem e desejou que suas palavras fossem verdadeiras. Então o príncipe achou a princesa muito bonita, mas lembre-se, ele queria casar com uma princesa que fosse de sangue nobre, que fosse realmente uma princesa. Ele não queria casar com qualquer pessoa que dissesse, eu sou princesa, mas na verdade não fosse, tá bom? Então veja só. A rainha decidiu fazer uma prova para saber se ela era princesa mesmo. Pediu para que no quarto de hóspedes, certo? E que onde iria acomodar a moça, então eles deram abrigo à moça, prepararam um quarto para ela, só que ela queria saber se realmente aquela moça era uma princesa, como ela estava dizendo, Então, pediu para que os criados levassem ela até o quarto, certo? E também pediu aos criados que empilhassem 20 colchões. 20 colchões, um sobre o outro, certo? E sobre eles colocasse um grão de ervilha, certo? Então ele coloca, você empilha 20 colchões, um monte de colchões, e no meio desses colchões você vai colocar um grãozinho de ervilha, que a ervilha é um grãozinho bem pequenininho, certo? Se ela percebesse o grão de ervilha, era realmente uma princesa de sangue real. Na manhã seguinte, a rainha perguntou à jovem se tinha dormido bem. Então, quando amanheceu, a rainha perguntou se quando ela tinha dormido, se ela estava bem, se ela gostou das acomodações, do quarto, da cama, certo? E a princesa então respondeu, não dormi bem, porque havia alguma coisa muito dura na cama, que até me deixou com o corpo cheio de manchas. Então ela disse, olha, eu não dormi bem, tinha alguma coisa ali, ela sentiu aquele pequeno grãozinho de ervilha, ela sentiu
sentiu e disse que o corpo dela ficou cheio de manchas, não é? Então, por que ela sentiu, gente? Porque como ela era uma princesa, ela estava acostumada a dormir, não é? A ter as melhores coisas, né? Receber, certo? Os melhores tratamentos. Então, com certeza a cama dela era super macia, super confortável. Então, qualquer coisa, por minúsculo, menor que fosse, ela sentiria, porque ela não estava acostumada com nenhum tipo de incômodo. Então, aquilo ali fez com que a rainha percebesse que realmente ela era uma princesa, certo? Então viram que aquela moça era uma princesa de verdade. O príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre, certo? Então ele já tinha gostado dela, né? Já tinha se apaixonado, se encantado pela beleza dela, só que queria saber se era uma princesa de verdade, se ela não estava enganando, certo? Então essa é a história. Aí no livro de vocês tem um vocabulário, olha só. Vamos lá, vamos ver as palavrinhas que estão destacadas, certo? Vamos ver os seus significados e fazer as atividades. Então vamos ao vocabulário. Acomodar, instalar-se em um lugar para ficar ou morar, provisoriamente ou não, tornar confortável. Criados, pessoas que prestam serviços domésticos na casa de outro. Empregados, empilhasse, formassem uma pilha, amontoassem. Encharcada, ensopada. Jorrava, brotava, externava, fluía com abundância. Manto, capa de grande cauda e roda presa aos ombros. Vamos agora ao estudo do vocabulário na página 107. Primeira questão, leia o trecho que segue. A moça foi recebida pela família real, mas era difícil acreditar que era uma princesa de verdade, pois apesar de estar coberta com um rico manto e com a coroa de princesa na cabeça, estava toda encharcada. Então veja só, temos aqui as seguintes palavras destacadas, né? Manto, encharcada. As palavras em negrito significam respectivamente o quê? Então, manto é capa de grande cauda, encharcada é ensopada. Então, vocês marcam esse significado daí, tá bom? Os significados que correspondem a essas duas palavras. Segunda questão. Associe as palavras de sentido semelhante. Então, veja só. Temos aqui, olha. Primeira palavra, letra A. Tornar confortável. Tornar confortável é acomodar. Vocês colocam letra A em acomodar. Letra B, ensopada, encharcada. Letra C, brotava. Brotava é jorrava. Amontoassem. Amontoassem é empilhasse. Letra D. Empregados. Empregados é criados. Letra E. Vamos agora à segunda questão. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por outras de sentido contrário, ou seja, um antônimo. Faça as modificações necessárias. Letra A. A princesa foi acomodada num dos melhores quartos do castelo. Então, você vai colocar o antônimo de acomodada, certo? A palavra contrária. A princesa foi desalojada de um dos melhores quartos do castelo, certo? Essa é uma sugestão de resposta. Letra B. Pouco tempo depois de sair de casa, a roupa estava encharcada. Pouco tempo depois de sair de casa, a roupa estava enxuta. Então, o antônimo de encharcada é enxuta, de acomodada, desalojada. Letra C. Jorravam o riso fácil e a conversa à toa aquela época do ano. Então, jorravam, antônimo, você pode colocar desapareciam o riso fácil e a conversa à toa aquela época do ano. Quarta questão. Em qual das alternativas a palavra em destaque torna a frase sem sentido? Olha só, temos aí 4 frases, certo? Então, vamos ler as 4. O novato logo em sua primeira semana de aula parecia muito bem acomodado na sala e adaptado à turma. Então, tá ok nessa frase. Havia tanto refrigerante na festa que parecia jorrar de uma fonte. Também tá ok.
A roupa que estava no varal ficou encharcada com o temporal. Também tá ok. Os criados da casa estavam cheios de vidro. Então, a palavra que nós podemos observar aqui, olha, essa palavra criados, está deixando essa frase sem sentido, né? Criados da casa cheios de vidro. Então, marque essa última opção, essa última frase. Vamos agora à página 108. Página 108. Estudo do texto. O príncipe queria casar-se e para isso viajou o mundo inteiro em busca de uma princesa. Qual foi a maior dificuldade que ele encontrou na busca pela princesa dos seus sonhos? A maior dificuldade que ele encontrou foi não ter como saber se as candidatas tinham sangue real. Então, a maior dificuldade era isso, saber se as princesas realmente, se a candidata tinha sangue real, sangue nobre. Segunda questão. Por que você acha que o príncipe gostaria de casar apenas com a princesa de verdade? Por quê, gente? Olha, porque não é costume pessoas de origem nobre namorarem, e casarem com quem não tem a mesma origem. Então, como ele era um príncipe, ele desejava casar com uma princesa, certo? Para num dia eles serem rei e rainha. Então, era uma questão que era herdado de pai para filho, costume da família dele, tá bom? Então, vamos lá. Terceira questão. Por que você acha que a família do príncipe custou acreditar que a moça que bateu a porta era uma princesa de verdade? Por quê, gente? Possivelmente a família já tinha sido enganada por meninas que se passavam por princesas. Então, veja. O príncipe, ele queria ter certeza que era uma princesa. Mas por que ele era tão desconfiado? Provavelmente alguém já tentou enganar, se passar por uma princesa para ele. Então, possivelmente, alguém já tentou enganá-lo. Quarta questão. O que pode ter feito a família duvidar que a menina era de fato uma princesa, gente? Então, olha só, entre essas frases aí, ela ter chegado ao palácio numa charrete simples, ela parecer encharcada e suja mesmo vestindo manto e usando coroa, ela pedir sopa de ervilhas no jantar, ela pedir abrigo numa casa onde não conhecia ninguém. A segunda frase, certo? Ela parecer encharcada e suja, mesmo vestindo manto e usando coroa. Então, vamos à quinta questão. Na quinta questão, temos assim. O que mais chamou a atenção do príncipe na moça? Chamou a atenção do príncipe a beleza dela. Sexta questão. A rainha pediu para que um grão de ervilha fosse posto embaixo de 20 colchões, a fim de testar se a menina que hospedava era de fato uma princesa. Você acha que seria realmente possível reconhecer uma princesa dessa forma? Você vai dizer uma resposta pessoal. Você acha, na história aconteceu isso, mas você acha que isso poderia acontecer? De você reconhecer uma princesa através dessa atitude que a rainha teve de colocar vários colchões e uma ervilha no meio? Será que na realidade alguém sentiria essa ervilha? Porque lembre-se, ela é bem pequenininha. Então, se você acha que sim, você coloca e vai justificar, certo? Que realmente poderia sim descobrir que era uma princesa através dessa atitude. Se você acha que não, você justifica. Sétima questão. Associe os acontecimentos aos personagens. Letra A. Queria casar-se. Então, quem queria casar-se era o príncipe. Letra A. Bateu a porta do castelo numa noite de tempestade. Letra B. Quem bateu foi a princesa, não é? Coloca a letra B na princesa. Acomodou a hóspede num quarto, mas testou-a para saber se dizia a verdade. Quem foi? A rainha. Letra C. Empilharam 20 colchões e puseram um grão de ervilha embaixo. Letra D. Os criados. Vamos agora à página 109. Na página 109 temos assim. Enumere de acordo com os acontecimentos. Veja só, temos 3 cenas aí, certo? Então, você vai colocar de acordo com a ordem dos acontecimentos da história. Então, número 1, os cavalos se assustaram, deixaram lá a carruagem. Número 2, a princesa ficou sozinha na estrada, abandonada.
E número 3, ela se casou com o príncipe.